Então, olá, boa noite. Parece que vamos dar oficialmente início à conferência, à tertúlia desta noite. Permitam um bocadinho de tempo para as pessoas se irem acomodando. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui com uma sala assim tão quentinha, enquanto as pessoas se vão sentando e vão chegando. Isto tem o nome de tertúlia. Voltamos aos bons velhos tempos em que se fala de ideias, em que se arrastam cadeiras para se sentar confortavelmente à volta de ideias. E este vai ser o convite desta noite, que se fale de ideias, que se partilhe. Durante mais ou menos 40, 50 minutos, depende da pedalada que eu e vocês forem capazes de aguentar, vamos falando de ideias. Eu vou-vos apresentar hoje 5 pontos, já vos explico o título, mas 5 pontos que para mim foram importantes para ir inspirando a pensar grande. E durante no fim desta apresentação, são mais do que bem-vindos para trocarmos ideias, porem a vossa opinião, fazerem perguntas, fazerem sugestões, contraporem, o que vos apetecer. A ideia é voltarmos aos bons velhos tempos de intercâmbio de ideias. Portanto, bem-vindos, mais uma vez, aos que acabaram de cair aqui de paraquedas, espero que seja do vosso agrado, aos amigos e à família, um abraço de coração, e que isto seja mesmo isso, um espaço quente onde se possam fazer circular coisas que se pensou e se sentiu. Passando a começar a apresentar também o contexto desta tertúlia. Eu estou cá graças a uma boa história e a formação, não, a tertúlia de hoje vai ser sobre histórias. E a de hoje também é uma boa história. Então a tertúlia de hoje nasce de uma formação que eu estava a dar no Porto, na Cidade das Profissões, e no fim uma participante, eu estava na apresentação, também era sobre pensar grande, e animava as pessoas a arriscarem, a darem passos em relação àquilo que queriam fazer na vida. E a arriscarem, a tomarem riscos. E no final, uma das participantes veio ter comigo, entregou-me o cartão e disse: posso lhe deixar o meu cartão? Então, claro, com certeza. E perguntei-lhe o nome, e eu geralmente fixo os nomes, e fiquei com o nome, mas Joana Monteiro. Aguardei o cartão, e no fim, quando cheguei a casa, havia mais 2 ou 3 pessoas que me tinham dado os cartões, quando cheguei a casa, estava a ver o cartão, virei-o, e tinha um post-it colado a dizer: a Edith disse que tínhamos que nos atrever, e eu atrevo-me. Tomamos um café? Eu disse: eu gosto desta menina. Então disse: sim senhora, tinha o e-mail dela, escrevi-lhe um e-mail, disse: Joana, quando é que é o café? Voltava de viagem passado pouco tempo, combinamos um café, no outro shopping, na concorrência, e acabamos a trocar ideias e a pensar em coisas que podíamos fazer, e quando damos por elas estávamos a pensar: espera aí, isto era giro a apresentar na FNAC, porque há pessoas diferentes, as pessoas vão entrando, vão passando, e também pode ser uma ideia de abrir isto a público que não se inscreveu para uma atividade. E a partir daí nasce contacto com o Artur Silva. O Artur Silva abre datas, abre espaço para ideias. Eu sou um perigo quando me abrem espaço para ideias. Lancei logo a ideia. E pronto, e a partir daí nasceu o espaço para uma tertúlia na FNAC Shop. Então assim nasce este espaço. Desta história. Isto vai falhando? Se for sem microfone também me vão ouvindo, não vão? Desta história nasce o título. E então quando tive que pensar em alguma coisa que pudesse ser de alguma forma relevante para quem fosse passando, ou para amigos com quem eu quisesse partilhar vida e trabalho, que no fundo no meu caso se juntam um pouco, pensei em coisas que pudessem interessar mais ou menos a toda a gente. Então acho que hoje em dia toda a gente já está farto de ver livros, e nada contra os livros que a FNAC vende, não é? Está farto de ver livros, vemos filmes, vemos documentários, vemos uma série de coisas sistematizadas, mas o que nós continuamos a gostar é de histórias. Então eu pensei, mais do que apresentar alguma coisa teórica daquilo que eu tenho andado a ler e a pesquisar, vou contar histórias. Então o convite são 40 minutos, mais ou menos, para vos contar histórias, sim? E depois outra das inspirações vou contando histórias de viagens por aí, e por isso é que se chamava dos dias, inspiração dos dias, de pequenas viagens e viagens de 2 lados. Viagens de fora do país e fora de mim, e viagens de dentro, viagens no país e viagens de dentro de mim. Então o convite é para virmos todos de viagem por dentro e por fora de nós. Depois da parte mais densa ou filosófica, partimos para a ação. O título formalmente ficou, a FNAC sintetizou como 5 formas de pensar grande, deve ser mais chamativo do que os dias por aí me incentivaram a alegremente e positivamente pensar através das florzinhas. Eles disseram: ok, 5 formas de pensar grande é suficiente para pormos na agenda. Este é o título real e começamos a aventura. Então começamos com a apresentação, e permitam uma breve apresentação só para perceberem o contexto de quem é que está aqui a falar durante 40 minutos. Então, pergunto ou respondo ao quem é a Edith Amorim. A Edith Amorim tem a estar assim de menina de 10 anos, no fundo não foge muito. É formadora, sou formadora de formação, não a típica formadora, se é que existe um típico formador, mas uma formadora que gosta de movimento, gosta de falar e comunicar com as pessoas. Não de as formar
de se informar ou de partilhar. Expressóloga, que é um termo que fica super bem, que as pessoas dizem, uau, és expressóloga. Não existe, fui eu que inventei, mas fica bem e eu acho piada. E só expressóloga porque trabalho na área da expressão de corpo, de voz, de movimento, trabalho muito com músicos, com atores. É viajante, e isto faz parte da definição inerente de Edith Amorim. É viajeira por aí, pode ser de Porto de Lisboa, de comboio, pode ser Paris, Nova Iorque, e é empreendedora. Então, este empreendedorismo nasce ou liga-se com o logo que vocês vão vendo aparecer, que é o logo da Thinking Big, que é a Edith Amorim Thinking Big. Então, Thinking Big é o meu lema de vida, que é pensar grande, e daí as 5 formas de pensar grande. Posta a explicação formal, vamos aos 5 pontos. Preparados? Então, o primeiro ponto que eu vos vou falar hoje é um ponto que acho que toca muito ao nosso país. De alguma forma, isto também foram coisas que escolhi baseadas em coisas que também fazia sentido. Não só pela época em que estamos a viver, como pelo contexto, como as coisas que nós ouvimos nos meios de comunicação social. E respondendo a alguém, não vou falar sobre Cristiano Ronaldo. Mas sim, vou falar da atenção versus o medo e do confiar. Então diz-se muito que em Portugal nós somos um país que, por um lado, confia muito e, por outro lado, desconfia muito. Diz-se por aí que em Portugal, agora há um estudo recente que foi feito sobre a felicidade, já viram os resultados até no público, por exemplo, falam que Portugal é um país que confia muito na rede de relações próxima, tendemos a confiar muito na nossa família, nos nossos amigos, mas somos um bocadinho desconfiados quando toca às pessoas que nós não conhecemos e às situações novas. Então, este ponto fala por aí. A imagem é uma imagem da noite, é uma imagem da noite de Barcelona, de uma das casas onde ficamos uma vez, e é uma imagem de alguma coisa que muitas vezes inspira esta desconfiança, este medinho, este será que... Então aqui o apelo é para pensar nesta dicotomia entre a atenção e o medo. E até que ponto é que um é interessante e o outro se calhar nos inibe. E será que é bom ou não sermos inibidos por alguma coisa? E depois a frase-chave ou a palavra-chave é o confiar. É aqui que eu gostava de chegar, ao confiar. Então, eu vou-vos contando coisas, sim? São coisas da minha vida, são coisas que podem não ter interesse nenhum. O convite é, em cada coisa que eu contar, pensem em vocês, como é que isto soa. Se vocês tiveram experiências parecidas, se isto soa alguma coisa, se vocês não estão nada de acordo com isto, se vos diz alguma coisa, mais do que ouvirem só a história como uma telenovela, em que a personagem é Edith Amorim, uma portuguesa pequenina que apresenta na FNAC, pensem como é que isto é para cada uma das pessoas que está cá e dizer, isto a mim realmente tem sentido, ou aconteceu-me isto e funcionou assim. Então, uma das coisas sobre medo vem pelas viagens. Eu sou adicta às viagens e uma das coisas que gosto de fazer é o Couchsurfing, que é um programa internacional, internacional ou mundial, em que as pessoas vão para outros lugares, viajam, ficam em casa de outras pessoas, a troco de nada. Não há nada que se espere. Não somos obrigados a pagar, não somos obrigados a fazer nada. Há um mínimo que é simpático fazer, como convidarmos alguém a jantar fora, ou prepararmos uma refeição, ou levarmos um detalhe, mas não é obrigatório fazer nada em troco. É o dar por dar. E é estranho, não é? Mas isto acontece, isto e é bom. Estão aqui 2 bons exemplares de Couchsurfing na sala connosco. Então estas são algumas das viagens que eu fui fazendo em Couchsurfing. Fui pululando de sofá em sofá, às vezes de colchões postos em belas cozinhas aquecidas no meio da Suécia, às vezes em colchões ou em sofás fantásticos no meio de grandes salas em Nova Iorque. Dependendo dos sítios, iam acontecendo coisas diferentes. Claro, e depois vêm as vozinhas de, mas isto é um perigo, não é? Geralmente a gente associa às avós, mas infelizmente não são as avós, não é? Isto é um perigo, um dia destes sucede alguma desgraça e depois quero ver. Não é? E isto é a voz que eu já ouvi várias vezes e às vezes não da voz. Às vezes de gente da minha idade, mas tu não tens medo, sendo mulher e ponto assim, nunca te aconteceu nada de mal. A resposta é não, a resposta é pelo contrário e a resposta é, e ganho amigos. Não é? E ganho amigos que colocam de uma povoação daqui para estar connosco. Portanto, ganho amigos do coração. Então, estas são algumas das pessoas por quem eu passei pelos sofás, isto fica mal dizer, mas é puramente só passei pelo sofá, e acabaram grandes amigas minhas. Neste momento, a menina de baixo tem um bebê, sou grande amiga deles, adoro o bebê deles, então isto já se tornou uma relação de amizade próxima. Então, nunca me aconteceu nada. E isto leva a outras histórias. Isto é uma pequena introdução para outra história. O Couchsurfing é um bom ponto de partida para começar a pensar em atenção ou medo. E geralmente para o Couchsurfing eu vou com atenção, vou a ver onde é que estou, como é que estou, o que é que eu tenho que fazer, como é que esta pessoa intuir as pessoas, mas não vou com medo, senão à partida nem sequer podia entrar na casa delas. E esta é uma boa história, desta história de confiar, medo, até que ponto é que posso.
Há uns meses atrás, em fevereiro, eu concorri a um congresso, para mim era importante, em Madrid. Fui aceito no congresso e a sensação foi ótima, não é? De ser aceito em comunicação, ainda por cima, num congresso em Madrid. E pensei, fantástico. Mas é aquela coisa de, fantástico, fui aceito no congresso. Pois, mas e agora? Não é? O congresso em Madrid, ainda por cima não é no centro de Madrid, é longe. Agora há qualquer coisa aqui que eu tenho que montar. E a que eu tinha que montar era onde ficar. Como tudo, isto leva a gastos, leva a custos, então há que pensar em muita coisa. E onde ficar, num sítio que fosse acolhedor e ao mesmo tempo inspirasse a que chegasse no fim do dia do congresso e apetecesse continuar a conversar com alguém. Logicamente, solução, Couchsurfing. Contactei esta menina, foi a única pessoa que eu contactei, esta menina senhora de 41 anos. Então, é daqueles perfis que a gente diz, esta pessoa é a minha alma gêmea com mais 10 anos e de outro país. Ela é mexicana. Contactei, ela aceitou. E aquilo foi assim uma coisa muito fácil, foi tudo muito fácil. Mas não só a Mireia aceitou, ou seja, eu tinha ganho um sítio para ficar, como a Mireia trabalhava num sítio que é uma empresa de design thinking, que trabalha com criatividade, que é também a minha área. Então, de repente, começamos a trocar sites e, tu fazes a Thinking Big, que giro, tu fazes a Design Soul Site, que giro e tal. E ela começou a pensar, assim, de vez de vir só cá, aproveitássemos e fazias cá um workshop com a Soul Site. Pensei logo, fantástico, já cubro os gastos do congresso. Não, era de graça. Então aí começam as dúvidas de, espera lá, mas será que é mesmo a sério? Quer dizer, ela aceita-me na casa dela, mas quer que eu dê um workshop de graça. Isto aqui deve haver marosca, isto deve haver coisa, não é? Momentos, confesso que há aquela coisa de, espera lá, será que ela me aceitou só por isto? Será que me aceitou para? Será que... Fim da história. Eu vou dar o workshop. O workshop corre bem, e aqui mais uma vez, a atenção versus o medo. Claro que com atenção, é dizer, vá lá, não me peçam agora 4 horas de workshop, eu chego arrebentada ao congresso, já nem aproveito uma coisa nem outra, sinto-me explorada. Não, vamos com atenção, mas vamos sem medo. E fui. O workshop foi fenomenal, era uma equipa fantástica, super acolhedora, deu assim umas fotografias fantásticas, e a coisa correu tão bem, que deste medo que me podia ter levado a não vou fazer nada, não vai ser que eles me explorem, levou a uma entrevista para a Soul Site Talks, na página deles, super bem feita, bem pensada da parte deles, que depois me fez a mim refletir sobre um monte de coisas que eu nunca tinha pensado na vida, sobre criatividade, inovação. Pronto, confesso que aquilo foi tipo uma prova de faculdade, a dizer como é que eu respondo a isto de uma forma inteligente. Foi duro. Mas a questão é, de um convite para posso ficar a dormir no teu sofá, surgiram muitas mais coisas que nunca tinham surgido ou nunca teriam surgido se eu não tivesse atrevido. E este é o convite. Este é o convite de atenção, sim, o medo até que ponto e para que é que vale a pena. Então, há duas coisas que eu tiro desta experiência, ou destas experiências todas que fui acumulando com estas pequenas coisas da atenção versus o medo. Uma é I believe in good people. Desculpem pelo inglês, mas estava assim a imagem, mas eu acredito nas boas pessoas. E acredito mesmo. E acredito que as há. E há. Porque se não houvesse, eu provavelmente já não estava aqui, tinha sido, sei lá, submetida a uma experiência qualquer nuclear por extraterrestres que me tinham raptado do sofá mais perto. E há boas pessoas. E a prova disso são as pessoas que estão cá, são as aventuras que se vão colecionando. Há boas pessoas. E por outro lado, esta ideia de que a magia acontece quando nós permitimos que ela aconteça. E esta ideia da zona de conforto. O permitir-se sair da zona de conforto. O permitir-se ir mais além. E dizer isto se calhar mete um bocadinho de medo, se calhar impressiona-me um bocadinho, faz-me... Então, este era o primeiro ponto. Preparados para o segundo? Sim? Então, o primeiro ponto dizia confiem. Confiem com um olho aberto. Confiem de uma forma inteligente, emocionalmente inteligente, se puder ser. Mas confiem. Acho que há mais coisas boas que acontecem quando confiamos do que más que acontecem quando nós não confiamos. Isto parece rebuscado, mas a coisa básica é se nos deixarmos levar, temos mais a ganhar do que a perder. Sim? Segundo ponto, a humildade. Então agora sim vem a parte difícil de definir. Esta pergunta, eu estive a preparar geralmente quando preparo conferências penso para quem é que vou falar, o que é que lhe pode interessar a quem estou a comunicar e como é que posso explicar estas coisas sem ser aborrecida. Então quando estava a pensar na humildade, foi o único slide que eu não tinha preparado para hoje, porque lhe estava a dar voltas e mais voltas e mais voltas. E pensava, isto é um ponto que para mim é importante, porque sinto que em Portugal acho que precisamos de puxar um bocadinho para a humildade, de várias maneiras. Acho que é preciso desconstruir este conceito de humildade para lhe dar uma versão mais humana. Então acordei esta noite às 4h30 da manhã a pensar, mas a humildade é o quê, afinal? E às 4h30 da manhã tive um brainstorming comigo própria, isto dá-me assim frequentemente, por isso é que eu trabalho na área da criatividade. Então, a tentar definir o que é que podia ser a humildade, desde um ponto de vista que não fosse absolutamente teórico, mas que fosse prático
e que fosse fácil de aplicar no dia a dia. Então, para mim, a humildade está neste contínuo, sendo que não é uma coisa gradual, mas nem tem a ver com subserviência, porque quando nós falamos era uma pessoa do campo, era uma pessoa muito humilde, e nós pomos as pessoas muito humildes com aquelas carinhas assim, era uma senhora muito humilde, não é? E humilde fica com o avental roto, sem grande instrução, com o cabelo mal amarrado num totó, isso é uma pessoa humilde, não é? Aqui humildade não tem nada a ver com o avental roto, humildade tem a ver com o estar presente, deixar-se receber e deixar que tirem de nós. Então nem tem a ver com uma perspectiva de subserviência, de eu sou humilde, portanto tudo o que tu disseres eu aceito e eu faço o que achares, porque eu sou humilde e estou subserviente ao que tu dizes, porque sou pequenino, e não tem nada a ver com o ponto óbvio da arrogância. Então, é fácil perceber que não tem a ver com arrogância, mas às vezes não é fácil perceber que não tem a ver com subserviência. Então está aqui no meio. E quando tive que escolher uma imagem para pôr aqui na humildade, a minha sensação foi uma imagem em que temos os pés ligados à terra, de alguma maneira. Estamos postos na terra, estamos conscientemente postos, assentes na terra, mas temos a capacidade para dar um passo para cima e passarmos para um veículo que anda. Isso para mim é humildade, é a capacidade de estar bem assente na terra, mas com capacidade para voar, com capacidade para se deixar impregnar de qualquer coisa e seguir viagem. E esta era a ideia. Então, sobre a humildade, esta é a ideia que me veio. Era a capacidade de estar receptivo a aprender e de sentir que se tem sempre alguma coisa a ensinar. Há sempre alguém a quem podemos ensinar e há sempre alguém de quem podemos aprender. E acho que neste momento, e permitam-me a visão mais global, mas a nível de Portugal precisamos tanto disto, dos senhores doutores a quem pensamos que nunca poderemos ensinar nada. Aliás, as velhinhas dizem isto. E os bebés. Não é? Os bebés que dizem, mas eu contigo vou aprender o quê? Não é? Pois vais aprender muito. Experimenta ser humilde. Não é? Aqui entra a humildade. Experimenta ser humilde e tu percebes o que é que podes aprender. Até da senhora do avental roto vamos aprender. E depois há as tais senhoras que dizem, mas eu ao senhor doutor vou ensinar o quê? Lá vai a projeção de voz. Se calhar até ensina mais do que o doutor lhe pode ensinar a ela. Então, esta é a questão engraçada de as vozes vêm sempre de a mim tu o que é que tens para me dizer? Ou eu a ti não tenho nada para te ensinar. E a verdade é que sim, há sempre qualquer coisa para ensinar, há sempre qualquer coisa para aprender. E às vezes com as mesmas pessoas. Hoje uma das frases engraçadas, quando estávamos a fazer brainstorming sobre este slide, eu faço brainstorming sobre os slides antes de os apresentar, imaginem a coisa, onde isto vai. Estávamos a falar em que sem humildade não há aprendizagem. E pareceu uma boa ideia esta de é preciso estar aberto, é preciso dizer, ok, o que é que há para receber? Para poder receber alguma coisa. E isto é uma coisa que é engraçada e que é útil. Quem tem vai ter, pensa ter, ou eventualmente tem sobrinhos, afilhados, netos ou assim. A ideia de construir humildade nas pessoas de volta. É uma daquelas condições de se não há, é como um terreno fértil. Se não há, por mais sementes que se mandem para lá, provavelmente ficam aí perdidas pelo vento. Por isso a humildade é uma das coisas que vale a pena. E esta senhora não tem muita razão. Então vou-vos contar uma história, para não variar. Segunda noite, humildade. Esta é uma mensagem, eu traduzia do espanhol para o português, e a seguinte também. É uma mensagem de uma pessoa que se chama Manolo. Sim? E diz qualquer coisa como, e também lhe corrigi os erros a todas as mensagens. Diz, olá querida amiga Edith, estamos em Barcelona até finais de janeiro e depois iremos a Las Palmas. Fico feliz de saber de ti. A Mari manda-te beijos. Espero que estejas bem. Um abraço dos teus amigos. Mari, e-mail normal de um amigo que manda a uma amiga um e-mail normal. O seguinte e-mail também é normal. É o Carmelo que diz, querida Edith, espero que te corra tudo bem e que continues a tentar desenvolver os teus sonhos positivos. Vemo-nos em Madrid? E muito bonita a Think Big. Beijos e sorte. CV. Ok. Estes e-mails têm um nível de amizade, uma proximidade, um interesse, um cuidado demonstrado, parecidos, diferentes. A qualidade é parecida. É alguém que demonstra interesse por mim como amiga. Já está. Não há grandes histórias aqui. São 2 e-mails de alguém que me cuida como amiga, que me chama querida nos 2 e-mails e que a mim me chegam da mesma forma. Provavelmente a vocês, se recebessem este e-mail, provavelmente recebê-lo-iam da mesma maneira, não é? Palavras complicadas em apresentações à noite. Isto não está bem pensado. Sim. Então, quem é o Manolo? O Manolo é um ex-sem-abrigo que conheci nas ruas de Barcelona
Então, o Manolo e a Mari eram um casal que pedia dinheiro numa esquina sempre concreta de Barcelona, de uma caixa multibanco, e que sempre com uma tabuleta que diziam não pedimos. Era pedirem trabalho, subsistir por eles. Isto é dizer que está a acabar o tempo, já estou a chatear as pessoas. Vocês puseram uma cara? Depois tiram-me aqui. Eu estou a gostar. Esperem. Mexem aqui em alguma coisa? As pancadinhas pelos bichos funcionam. Então, a história do Manolo entusiasmadamente. Então, o Manolo era este sem-abrigo que estava numa esquina de Barcelona a pedir dinheiro, que não pedia dinheiro, pedia trabalho. Pedia pequenos pescados para poder ir sobrevivendo. E esta gente foi uma gente daquelas que me chamou muita atenção e eu lembro-me porque nesse dia, eu que não sou muito nada de botas, ia de botas e assim muito elegantemente bem vestida. A avenida de Barcelona com o seu arco. Estas pessoas estão lá com presença. Não estavam a pedir, não estavam passivos. Estavam sentados porque tinham que estar, estavam a pedir alguma coisa, mas estavam a pedir de uma maneira ativa, chamou a atenção. Então fiz um rewind, fui para trás e disse: não me querem contar a vossa história? Então contaram uma história deles. E eram gente fantástica que estava na rua por uma série de azares que diziam eles: é que isto podia acontecer-te a ti. Somos nós. Mas isto podia acontecer-te a ti, acredita. Não é porque nós somos desleixados, não é porque gastamos tudo em jogo, em bebidas. É porque nos aconteceram más coisas. Uma série de coincidências que nos levou a isto. Manolo, além de traduzida, está corrigida, porque Manolo escreve super mal. Mas esta mensagem foi-me enviada através do Facebook. Tá? Manolo não escrevia bem, mas tem conta. Dia na vida, olé para o Manolo, tá? Porque a maior parte de nós tem Facebook, domina tudo, mas só dizem coisas como: acabei de mudar o meu armário da roupa de verão para a roupa de inverno. Olha lá, a minha alma começou a resvilar. Mas o Manolo não. O Manolo diz que há que ter confiança em la vida, depois de cambiar mi armário. Coisas assim profundas. E vamos a cambiar o microfone. Improvisação em momento. Isto é assim. Agora muda o microfone. Obrigada. Então agora com o novo microfone, muito mais potente, posso continuar a contar a história do Manolo. Então, o Manolo era esta personagem fantástica, ele e a irmã, uma mulher cheia de garra, assim, a morrer com estas voces e hablan assim, que eram de Palma de Maiorca. E estas foram umas pessoas com quem eu passei a ir regularmente lá a esta esquina e sentava-me com eles a pedir, a ver se acontecia alguma coisa. E depois isto teve uma história muito engraçada. Eu conto rapidamente a história porque não venho ao caso, mas é daquelas histórias que para mim foi inspiradora de vida, a mim pessoal. Nós começamos a dizer: esta gente quer trabalhar, mas quer mesmo? Ou quer porque, arranja-me um trabalhinho, e depois tu arranjas um trabalhinho, a pessoa falha e tu é que ficas mal. Quantas vezes isto já aconteceu? E estas pessoas, mas lá está, eu sou destas de atenção, com medo não, de atenção, então confio, então vamos confiar. Então criei um blog chamado El Amor Eterno, o Amor Eterno, que era uma frase que eles tinham para eles próprios, tinham um e-mail criado há muitos anos, sempre eles tinham um e-mail, além de Facebook tinham um e-mail, tá? Pedir na rua, mas com Facebook e e-mail não vai ser que caia uma proposta de trabalho do céu. Está a gente sofisticada, é pobre e mais sofisticado, não é? Então tinham um e-mail e chamava-se O Amor Eterno, nós demos esse nome ao blog, então criamos um blog que era uma referência de empregabilidade. E depois passávamos entre amigos, e diziam: ok, quem quiser contratar a Mari e o Manolo, eles fazem este tipo de serviço, quem os quiser contratar, aqui está o telefone, porque eles tinham um telemóvel. Agora é o ponto em que você perguntou: tens a certeza absoluta que eles estavam a pedir na rua? Sim, estavam a pedir na rua, mas eram gente muito desenrascada. Então, tinham estas coisas todas, começamos a tirar fotografias deles a trabalharem. A primeira casa onde eles foram trabalhar para a fotografia foi a minha, obviamente, não é? Comigo a dizer: ou isto dá muito certo, ou isto dá muito errado, eu fixei a minha câmara de fotos que está pousada na sala de jantar. Não aconteceu nada, por isso eu confio.
E acabou bem porque esta cadeia foi aumentando, os amigos começaram a contratar e a verdade é que não só através disto, através por outras maneiras deles, eles conseguiram arranjar maneira para alugar um quarto, pouco a pouco, ir mobilando as coisas, depois fomos todos entre rede ajudando e a verdade é que eles voltaram à Palma de Maiorca, como estava no mail ali. Portanto, é um dos casos de confiar também e é um dos casos de humildade, porque eu lembro-me de passar tardes com ele sentada nas botas maravilhosas, com eles ao lado, com roupa, sabe-se lá como, a falarem-me da vida de uma maneira que eu, que tenho o meu curso e o meu mestrado em Barcelona espetacular, que eu não era capaz. E que eu nunca serei capaz porque eu nunca vivi aquilo. Então o Mário e o Manolo são só isto, são só ex-sem-abrigo, pessoas geniais, conhecidos nas ruas de Barcelona. O Carmelo Vasques, é um professor da Universidade de Madrid, com um currículo fantástico, é presidente e chair e mais uma série de coisas que eu podia pôr aqui. É um profissional fantástico, a sério, mas com um currículo fantástico, uma presença genial, um senhor mega alto, bonitão, daqueles que falam assim e enchem uma sala. E este é um daqueles senhores com um currículo que podíamos pôr aqui até ao chão. A questão é que no fim, e como eu vos mostrei nos e-mails, os e-mails são reais, os e-mails foram mails que eu recebi dos dois. A única questão é que o deles está corrigido, mas de resto são e-mails reais. São pessoas que tratam por querida Edith, são pessoas que perguntam como estás, são pessoas que dão notícias e são pessoas que mandam abraços. São a mesma coisa. Por isso, a questão é, por dentro, onde é que está a diferença? E para mim, isto é humildade. Há sempre de quem ouvir histórias e há sempre a quem contar histórias, sejam verdade, sejam inventadas, sejam inspiradoras. A questão é estar disponível para. A questão é tirarmos da nossa cabeça eu tenho a aprender o quê com esta pessoa? Espera, tem paciência e se calhar vem qualquer coisa. Sim? Vamos falar da paciência já. E esta é a segunda história, a história da humildade. E oxalá esta ideia da humildade, depois quanto mais se pensa nisto, e também vos convido a levarem isto para casa, mas quanto mais se pensa neste conceito da humildade, sem ser como conceito, uma coisa prática do dia-a-dia, mais isto tem penas para onde se puxando e dizendo, pois realmente às vezes falta humildade por isto, ou falta por aquilo, ou realmente agora que penso nisso, a atitude do meu primo José, se calhar é só falta de humildade. Não é? Hoje contavam-me de uma menina muito inteligente, que era má numa disciplina e que se recusava a aprender aquela disciplina porque não tinha a humildade necessária para dizer eu sou muito boa a tudo, mas aquilo eu não sou. E não quero ir aprender aquilo em que não sou bom. Não é? Deixemos-nos aprender aquilo em que não somos bons. Somos maus em tanta coisa e o engraçado é precisamente isso. Fim do ponto humildade. Passamos agora para o terceiro ponto. Aos interessados em ir à casa de banho ou pedir um chá, this is the moment. Este é o momento. Aguentam? Sim? Vai. Terceiro ponto. Ainda ninguém dorme? Agarrem aí porque agora vem aceitar falhar. Tal. Canelada na canela. Aceitar falhar. Esta é mesmo assim daquelas para doer. Sim? Mas para doer de bom. Porque a gente sabe que com a dificuldade e não sei o que se cresce. Portanto, para doer de bom. Então este é o aceitar falhar. Eu dou muitos cursos a empreendedores. E uma das coisas que mais me dói é quando vejo gente de 20 e poucos anos a dizer até tenho vontade, até gosto, mas se isto falha... E a minha pergunta é sempre, e se isto falha, quê? Tens 24 anos, o que é que perdes se a tua empresa falha? Tens 24 anos mais para continuar a tentar e continuar a falhar. E levantar-te de novo, sacudir os joelhos do pó e continuar a tentar. E esse é o convite. Este é o convite a pensar em aceitar falhar. E depois até que ponto é que vem o falhar, se falhar é realmente falhar, ou se falhar é só... Tropecei, magoei os joelhos, limpei-os e continuei. Quando nós éramos pequeninos e caíamos e rebentávamos os joelhos, não ficávamos sentados a dizer a partir de agora nunca mais corro. Não é? 2 segundos depois sacudíamos a areia, ou ainda com a areia na ponta dos joelhos e as mães atrás a dizer pelo amor de Deus que isso vai enfeitar, anda cá para o boitadinho. Continuávamos a correr na mesma. Na vida, se calhar, essa é a atitude mais valente, não é? É pena perdermos com adultez. Então, para isto, conto-vos as minhas histórias de falhar. E permitam mais uma vez pôr as minhas histórias, mas o meu convite é sempre este. Pensem nas vossas. Pensem na ligação. Pensem nas pontes. Sim? Não se limitem a ouvir histórias. Sim, pronto, é sexta-feira à noite, também pode ser. Vejam telenovela, também é divertido. Então vou-vos contar uma das minhas primeiras sensações de eu tinha um objetivo e não o consegui. Redondamente, falhei. Eu agora não lhe chamo falhar, agora lhe chamo, porque agora sou psicóloga da psicologia positiva e penso outras coisas, não é? Ponho-lhe outros labels, outros nomes à frente para dizer, eu não falhei, eu só revi oportunadamente as minhas ideias e oportunidades e essas coisas. Pronto, mas na realidade estou a dar com a cabeça no chão fortemente. Mas quando tinha 17 anos, era suposto entrar na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, esforcei-me que me fartei para isso, estudava, pronto, entre muitas outras coisas que também fazia, mas até estudava e fazia assim umas coisas empreendedoramente esforçadas e cheguei à pauta e vi a Edith Agramorim não colocada.
17 anos, uma esperança de uau, agora é que vai ser, claro, mudança, ir para o Porto, estudar, sair, eu não disse isto, estudar, ser muito boa, inteligente e intelectual, e de repente dizes, ok, eu vou ser das únicas dos meus amigos que não vai para o Porto estudar e que vai voltar a ficar aqui e que não vai continuar a avançar e que não vai às festas onde se bebe cerveja, também não disse, isto não é bom. Então a minha sensação foi, a minha vida acabou, tenho 17 anos, sempre fui das melhores alunas e como é que eu agora sou das poucas que não entro? Então claro, foi o meu ego ao chão, foi o meu sentido de capacidade ao chão, foi o meu sentido de confiança no futuro e só pensava, porquê que eu, que até era boa aluna, não entrei? Esse sentido de injustiça, porque eu... A verdade é que nesse ano, claro que não foi fácil, não é? Claro que muitas vezes durante esse ano olhava para a espelha e dizia, pá, não entendo, ainda não entendo. E muitas vezes ainda continuo a pensar, pá, aquele ano... A questão é que nesse ano foi um ano em que eu aproveitei imenso para crescer. A nível pessoal, foi um ano em que eu tinha imenso tempo para ler coisas que me apetecia, sem ser coisas de psicologia, sem ser coisas de ciências e físico-química ou coisas espetaculares que tenho que fazer para fazer exame. E de repente não tinha nada para fazer. De repente tinha que fazer melhoria de nota à psicologia para ver se tiravam 18 e conseguia entrar na Faculdade do Porto. E não tinha mais nada para fazer. Era o dolce fare niente. Então foi um ano de pensar, foi um ano de viajar assim devagarinho e ter com amigos. Foi um ano de andar de bicicleta com o meu cestinho magnífico. Foi um ano de tirar a carta. Foi um ano de fazer defesa pessoal. Estão-me a ver a mim, 1,5 m, a dizer defesa pessoal, porque havia que ocupar o tempo. Então fiz 1001 coisas que na altura a minha sensação era vou encher para esquecer que falhei. E era a sensação, era vou encher o tempo para não pensar que não estou na faculdade como os meus amigos. Mas no fim foram coisas que hoje me fazem maior. Já experimentei falhar quando tinha 17 anos. Isso, na altura sou muito mal, mas agora sabe muito bem. Depois o segundo foram 10 anos mais tarde. E este é o belo papel do chamado El Paro, o subsídio de desemprego espanhol. Estava eu em Espanha a trabalhar animadamente, com toda a convicção que uma pessoa de 27 ou 28 anos pode ter, e de repente a minha empresa, que até fazíamos formações espetaculares para empresas espetaculares, com coisas espetaculares, fecha e vai para o olho da rua. Então o que é que faz uma pessoa espetacular numa empresa espetacular sem emprego? De repente és espetacular a fazer o quê? E de repente aquilo que dá sentido, que é, és uma espetacular profissional, se não és profissional, és o quê? És pessoa? Pessoa? O que é que eu digo às pessoas? Então o que é que fazes? Nada. Nada? Então esta história do que é que fazes nada, para mim nunca teve sentido. Então disse, espera lá, 6 meses, com prestação de pago, eu tive muita resistência a aceitar o pago, e achava que não podia ir para o paro porque eu tinha 2 mãos para trabalhar, por isso ia limpar escadas do povo catalão, mas não ia para o paro. E depois alguém me disse, epá, será que não há maneira de aproveitares este tempo? É uma coisa que tiveste direito, descontaste, trabalhaste. Será que não tens direito a isto? Então o pessoal me perguntou, lembro uma amiga, numa altura em que eu fui tocar à casa dela com uma palmeirita de chocolate, que era a única coisa que eu podia comprar para levar para a sobremesa naquele dia, para o jantar, inglesa, super rapinha, loira, fantástica, e disse, então, o que é que se passa? Claro, emoções não se mostram, não é? Aquela amigos ingleses. Então, olha, estou fora da empresa, tenho o dinheiro suficiente para comprar uma palmeirinha de chocolate para o jantar, Minorca, e não sei o que é que vou fazer da minha vida porque vou para o desemprego. E ela só me perguntou, se tu tivesses 6 meses de tempo livre, não tinhas com que os encher? Foi uma sensação de, então não tinha. 6 meses grátis de tempo livre para fazer o que eu quisesse, então não tinha. Então, de repente, na minha cabeça começaram a aparecer N coisas que eu gostava de fazer, o típico coisas que nunca se faz porque não se tem tempo. Então disse, esperem lá, 6 meses de paro? Então esperem lá. Então esses 6 meses fiz o que não lembra ao diabo, para não dizer a ninguém, mas não lembra ao diabo. Eu adoro, tudo tem a ver com arte mais a nível de dança, expressão corporal, etc. Então uma das aventuras foi ir fazer de fotógrafa, eu não tenho ideia de fotografia nenhuma, é só de género, acho giro e acho que fica bonito, já está. A minha conhecimento de fotografia vai para o acho que fica bonito, já está. Mas fui fazer de fotógrafa num encontro internacional de teatro com grandes bailarinos, coreógrafos e afins, e estava a Edita Mourinho a dizer que belo enquadramento. Com esta câmara que eu não sei funcionar, mas acho que se rodar aqui, foco melhor, mais ou menos. Mas de repente estava no meio desta gente toda a tirar altas fotografias de pernas e braços levantados e etc. E a divertir-me à brava com aquilo. Outra foi participar eu própria com esses ditos bailarinos espetaculares. E eu queria mesmo fazer aquilo, porque pensava, pá, um workshop de 10 dias na Áustria, intensivo, rigoroso, super exigente, com um diretor de teatro russo que dizia 4 palavras em inglês e 3 não se percebia a pronúncia. E muito exigente, e só no meio daquelas pessoas a quem eu costumava formar, pensava, mas eu também quero fazer isto. Eu já me imagino 10 dias a pôr a ponta, sempre que eu acho que tenho a mania que sou bailarina também. Então, tipo, a pôr a ponta do pé e a pôr o braço e a deixar fluir o corpo, já estava a imaginar a coisa.
Claro que o problema foi concorrer, não é? Como é que concorres quando perguntam currículo, psicóloga? Não, relacionado com a arte, gosto. Experiência, em casa, quando não está ninguém. Pronto, a questão é que, bem montado, e isto eu percebi, bem escrito, vende-se tudo. Então, de repente, eu tinha uma alta experiência performativa, não em nível de palco, mas a nível de desenvolvimento corporal e expressivo. E a verdade é que colou, porque me aceitaram. E claro que eu só estava a rezar para que não me pedissem para fazer coisas de pendurar-me de cordas e coisas assim, porque eu já imaginava dispor pescoço partido no chão e dizer isto não vai correr bem. Mas aceitaram e foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, porque de repente era mesmo bailarina. E de repente eu era mesmo de fazer exercícios com alguém que era bailarina e perguntar "Oh, you are a dancer!" Não. Frustrada talvez, mas não. Mas pronto, divirto-me muito a pôr os pés assim em ponta e deixar o corpo fluir e não sei o quê. Portanto, eu sou uma bailarina se eu quiser ser. E naquele momento fui uma bailarina e durante 10 dias dei o litro para ser uma bailarina. Claro que não sei como é que não cheguei sem mentor-se, mas não cheguei com tudo direitinho. Esta foi das outras das aventuras. Até parece, não é? Se não fosse pela barriguinha, até disfarça. E a de baixo foi, eu como trabalhava muito na área da criatividade, uma das coisas que eu sempre tinha querido era acompanhar uma companhia de dança no processo criativo de fazer uma dança, uma obra de teatro, uma dançada, etc. Então pensei, como é que isto pode ser possível? Bem, estou em Barcelona a viver, eu tive 4 anos em Barcelona a viver, por isso é que eu às vezes falo assim com palavras que não encaixam. Se não encaixarem é porque é de lá, não é porque eu sou... também, mas pronto. Pensem que é porque eu estive lá em Espanha a viver. Então fui a uma companhia de teatro, de dança, falei com uma das grandes escolas de dança que tinham companhias residentes e falei com eles e perguntei eu sou uma psicóloga a trabalhar na área da expressão e da comunicação não verbal e gostaria imenso, mais uma vez, bem escrito, vendo tudo, gostaria imenso de acompanhar o processo coreográfico da companhia Búbulos, que acabei de ver agora no folheto, que está aqui residente, e não faço a mínima ideia quem seja. Eu teria todo o prazer em fazer isso, e disseram-me, vamos pô-lo em contacto com o coreógrafo, e ao fim de uma semana eu estava a assistir à companhia de teatro Búbulos a criar a sua criação Pumba. Claro que foi genial, porque basicamente o meu tempo era passado nos primeiros 10 minutos a vê-las aquecer e fazerem aquelas coisas todas de flexibilidade que eu ficava a dizer... Não é? Aquele momento dizendo porque é que eu não fui para bailarina, porque quem é que me meteu na psicologia. A verdade é que foram 3 meses a assistir aos ensaios, a ver aquilo tudo a crescer, os fatos, e depois já podia dar ideias, porque a certa altura o coreógrafo achava excelente que eu fosse da área da comunicação, expressividade, criatividade e psicologia, e de repente as palavras juntam-se todas e até têm sentido, e a verdade é que tu transformas naquilo que tu dizes que és, e eu agora sou isso tudo, por isso é que eu sou expressóloga, porque é giro. E fiz realmente o Pumba de princípio ao fim. Depois o Pumba acabamos por trazê-lo aqui a Portugal numa turnê, conseguimos que Portugal, na Póvoa de Varzim, acolhesse o espetáculo, vieram os músicos, os coreógrafos, toda a gente aqui a Portugal fazer o Pumba na Póvoa de Varzim. Portanto, imaginem, de uma aventura de, era mesmo fixe, era acompanhar um processo de dança criativa. E de repente isto transforma-se em Edita Mourinho, na ficha técnica, a dizer assessora de criatividade e movimento. Eu só estava cá a tirar notas e a dizer, ai, que elas mexem-se tão bem. Pronto, mas resultou. A questão é, foram 3 meses maravilhosos, foram 3 meses em que me diverti à grande e fiz aquilo que eu queria fazer. Então o sumo deste tudo foi, eu estive desempregada há 6 meses e foi genial. E não era um drama, quando me perguntavam o que é que fazes, era um drama, era dizer, tens tempo para ouvir? Porque eu acordava de manhã e pegava nos meus livros que tinha, depois redescobri o interesse de ler e isso foi que me levou até à Thinking Big. Mas redescobri o interesse de ler e não só ler coisas romances, que também tinha tempo, mas era ler coisas técnicas. Quem é que, no seu tempo de desemprego, lê coisas técnicas? Pois eu comecei a ler coisas técnicas, porque de repente não eram necessárias. De repente não era obrigatório. De repente era por prazer. E por prazer faz-se melhor as coisas. E era aquele gozo de, vou ler este artigo intelectual espetacular para puxar mais pela cabeça. Porque ninguém me pede, sou eu que quero. E se não perceber, também não tenho que dar contas a ninguém. Isso também é bom. Então, este foi o resultado de 6 meses em que me dediquei a mim. Dediquei a aprender, dediquei a fazer as coisas que eu tinha na cabeça. Isto são 3 exemplos, não é? Imaginam que terá havido 570 mais. Mas foram 3 meses em que eu nunca tive que dizer a alguém o que é que fazes? Nada. Não, o que é que fazes? Imensa coisa. Não estou a trabalhar oficialmente a ganhar dinheiro. Mas sim, estou a fazer coisas. Por isso o convite é este, em concreto, a respeito disto. Recordo-vos que estamos no tema 3. Ainda se lembram qual era o tema? Depois desta história toda. Como é? Aceitar falhar. Boa. Um ponto ali para a menina de azul, só chover. Então, ao fim de 6 meses, eu aceitei que falhar a nível do desemprego era bom e este é um convite. Falo com tanta gente que tem medo de dizer estou desempregada. E depois? Continuas vivo, tens saúde, podes ir tomar café à praia de manhã? Vai! Aproveita! É tempo livre, é tempo grátis. Não é desocupado. Aproveita! É bom, vai saber bem. Até porque quantas vezes na vida é que a gente tem tempo para fazer aquilo que gosta?
Já está, já acabei de falar sobre desemprego. Mas bem, é divertido, não tem que ser o desemprego e a crise. Não, é desemprego, fiz, tenho tempo. E esta foi a terceira coisa. Durante este tempo em que eu estive desempregada, li imensa coisa. E li por prazer. E umas coisas levavam às outras, e depois descobria um site, e depois descobria um livro, e depois comprava livros na FNAC. Fiz bem o meu trabalho? Este era o compromisso, deixamos de cá falar, mas li muitas coisas e fui ter este senhor, que agora toda a gente vai fazer a vénia, por favor, que é o Csikszentmihalyi, sim, o santo Csikszentmihalyi, que é o grande preconizador do flow, do fluir. É o autor do Fluir e que tem vários livros sobre fluir, sistematizou o fluir. Portanto, aconselho-vos, deve estar aí à venda na FNAC. As edições Relógio d'Água têm uma boa edição deste livro em português. E este senhor é realmente genial e trabalha a nível da área da criatividade, da psicologia positiva e de fluir. Então comecei a ler isto e quanto mais eu lia, mais eu tinha a sensação de que isto podia ter sido escrito por mim se eu fosse um bocadinho mais velha, mais inteligente. Então, como eu não era esta pessoa, disse, ok, mas ele chegou primeiro, vamos ver o que é que ele disse. E se ele ainda está vivo, e pelo aspecto não vai durar muito, eu não quero dizer isto, mas não vai durar muito, então vamos lá ter com ele. Então meti na cabeça, depois destes 6 meses desempregada, que não queria fazer nada mais que ir para os Estados Unidos trabalhar com o Csikszentmihalyi. Coisa acessível a qualquer reles mortal que está nos Estados Unidos, na melhor que a Universidade da Califórnia. Mas era isso que eu queria fazer. Logicamente que esta fotografia foi tirada porque eu realmente consegui encontrar-me com o senhor. Logicamente que isto também tem água no bico e tem uma série de histórias por trás de coisas que eu tentei fazer para conseguir lá chegar. Isto foi um congresso ao qual eu consegui ir, apanhei-o lá e disse, da cá que eu quero falar contigo. Não é? E eu que até tenho desenvoltura a falar, cheguei lá e disse, pois, e articular é que nada, não é? Demoraram para aí 3 segundos a que eu fosse capaz de dizer qualquer coisa inteligível ao senhor. Claro que ele também tem este ar de Pai Natal e diz... Portanto, fez-se uma boa comunicação, ainda bem que eu sou expert em expressão, comunicação não verbal. A questão é que, depois de lhe dizer, Sr. Csikszentmihalyi, convido a ver o meu póster, a ver o que é que eu faço, expliquei-lhe o que é que fazia, depois de conseguir entrar em mim e conseguir articular em inglês, expliquei-lhe o que fazia, com convicção, direitinho, tudo sistematizado, e disse-lhe, agora o que eu quero pedir é, posso fazer doutoramento consigo? E ele disse, acho que não. Eu disse, espera aí, acho que não me expliquei. Eu quero, portanto, como é que não? Quer dizer... Não estou a perceber. Para mim, a frustração não foi muito bem trabalhada de criança. Então depois fiz uma grande birra e bater o pé, disse, eu vou-me explicar outra vez. Eu tenho mesmo muito interesse e empenho, já li muitas coisas e era muito engraçado se eu conseguisse fazer o doutoramento consigo. Eu tenho mesmo empenho nisto. E ele disse, é que acho que não. Falei com ele 3 vezes. E das 3 vezes era assim uma espécie de saga interminável. Edith e o Csikszentmihalyi. Conseguirá ela convencê-lo a fazer o doutoramento com ele? Conseguirá a Edith Amorim convencer Csikszentmihalyi que é boa o suficiente? Não perca a saga do próximo capítulo. Então nos corredores ia falando com os professores portugueses, com os professores espanhóis que me conheciam e eles, então, já conseguiste falar? Já, mas ele diz que não. Tenta outra vez, tenta, que ele não se lembra de umas vezes para as outras. Isto foi duro, foram 4 dias de congresso muito suadinhos. À terceira, eu lá vou ter com ele com calma e digo, olha, eu quero mesmo fazer isto. Já li tudo. Eu sou a pessoa para continuar a ideia do fluir integrado com o corpo, porque eu queria estudar fluir com o corpo, com a expressão e essas coisas. Ele disse-me, olha, vou-te dizer uma coisa. Isto é como, um doutoramento é como um casamento. Se tu quiseres casar-te para não estar solteira, podes vir. Arranjas um marido. A questão é que tu não queres casar-te para ter um marido, tu queres casar-te com um marido específico. Tu sabes o que tu queres, não queres fazer um doutoramento, queres fazer um doutoramento nesse tema. Por isso o meu convite é, procura quem te possa coordenar esse tema. Casa-te com quem tu queres. Pronto, e a partir daí eu escolhi o Nuno. Mas, antes disso, o processo foi dizer, ok, pronto, ele está-me a dizer basicamente que eu sou uma mulher, o que me resumiu foi, és uma mulher prática, és uma mulher de mãos na obra, és uma mulher de falar com as pessoas e comunicar com as pessoas. O que é que estás a fazer dentro de um gabinete 6 anos seguidos da tua vida? Eu disse, olha que o senhor está velhinho, mas é capaz de ter razão. Raspar-te ao senhor, porque eu queria mesmo. Então fui, pronto, claro, fiz birra, não é? Amoei, fui tristíssima do congresso e fui dar 4 dias de workshop noutra zona dos Estados Unidos, também outra daquelas aventuras que eu não vou contar porque senão eu cedo dos 40 minutos e vocês vão-se embora. Mas a questão é que acabei por conseguir dar esses 4 workshops e durante os workshops a gente dizia, pá, é tão gira, a energia é tão boa, a maneira de fazer as coisas é tão engraçada. E eu que estava cheia de medo, será que eu consigo mobilizar Estados Unidos, americanos, que são todos, não me beijo porque senão é assédio sexual. E eu logo, olá, como estás? Um beijinho, graça. Será que eu vou conseguir trabalhar com esta gente? E foi tão bom, tão fluido que eu percebi, se calhar eu tenho jeito, mas é para a prática, se calhar não sou uma mulher de estar fechada no escritório, se calhar o senhor tinha razão, pronto. Aquela coisa, pronto, se calhar os pais tinham razão, pronto, aqui aconteceu a mesma coisa com o senhor velhinho. A questão é, eu realmente não fiz o doutoramento, mas fiz a Thinking Big.
e neste momento é aquilo que realmente me faz feliz. Se tinha corrido bem fazer o doutoramento, provavelmente tinha. Se calhar tinha-me aborrecido de morte metida em 4 paredes, não faço ideia, mas a questão é que desta conversa saiu outra sugestão, saiu outra coisa e saiu a Thinking Big, que neste momento é a minha vida paixão. Portanto, estes são 3 exemplos de coisas que eu falhei, mas vejam o espacinho que elas ocupam. São 3 coisas e eu com isto, por ter falhado nisto, ganhei isto tudo. E isto é o pouco que está representado em imagens, há mais que não está representado em imagens. Por isso o convite é, realmente é tão mau falhar? Realmente falhar existe? Podíamos agora ter, isto é uma tertúlia, portanto até podemos ir para temas intelectuais de será que o falhanço existe? Será que há vida depois da morte? Podíamos, mas a questão é, será que falhar é uma coisa que existe mesmo? Ou será que é só o cosmos, ou seja, o que for a dizer, olha, se calhar isto por aqui não é muito boa ideia. E se fosse antes por ali? Nós dizemos, olha, não é mal pensado, vamos lá tentar por ali. E vamos, e até corre bem. Então este é o convite. Falhar será mesmo? Há uma coisa importante no meio disto tudo, que era o que eu vos dizia há bocadinho, a paciência. Que é, logicamente, que para ver os falhanços como coisas, oportunidades e palavras giras da psicologia positiva, temos de ter paciência e estofo. Não é? Porque cá dentro há a coisa do, mas eu queria mesmo era outra coisa. E ter esta paciência para que as coisas certas cheguem é preciso, assim em doses grandes e maciças. Mas quando se tem, eu acho que compensa. E deixo-vos com a última frase, ainda só vamos no terceiro ponto, mas deixo-vos para acabar com a última frase que diz, é do Viktor Frankl, eu já vos explico o livro, também estava vendo na FNAC, numa cómoda edição de bolso por apenas 8,95€. Forças além do teu controle podem tirar-te tudo o que possuis, exceto uma coisa, a tua liberdade de escolher como vais responder à situação. Não podes nunca controlar o que vai acontecer na tua vida, mas podes sempre controlar o que vais sentir e fazer com o que te acontece. E para mim, este é o resumo desta aprendizagem. Esta foi uma fotografia que eu tirei em Sachsenhausen, num campo de concentração perto de Berlim, e estar lá dentro, e está tudo vazio, e as coisas estão todas muito mais planas, e não há nada, mas estar lá dentro do recinto, o arrepiar de pelos foi, como é que alguém pode já ter estado neste espaço, e eu agora não vejo nem metade daquilo que foi, e ter saído daqui? E este senhor Viktor Frankl é o que escreve O Homem em Busca de Sentido, e ele esteve em Auschwitz, entre outros campos, e ele escreve de como é que é possível sair de uma situação assim, de um campo de concentração, vir cá para fora e sair. Falhar, ele falhou na vida, não era aquela vida que ele tinha escolhido, e nem sequer foi porque ele quis, não é? Ele falhou no percurso que tinha pensado e sobreviveu. E isto a mensagem é sempre, quando há um sentido além de, consegue-se. A questão é que volta é que damos às coisas que nos acontecem. Isto está a ficar muito denso, não está? Então, de uma parte muito, muito densa, e agora ficamos todos a pensar no sentido do metafísico e do sofrimento, vamos passar para algo mais levezinho antes que vocês se deprimam. Celebrar! E este é o 4º ponto. Como é que estão de energia? Não aguentam? São 5. Este não vai no princípio. É tempo agora para comprarem um gelado ali com a Sofia, com a amável Sofia. Se quiserem um chazinho quente também está bom. Aconselho o verde. Vai, então celebrar que é pequenino e é gostoso. O celebrar para mim é uma das lemas de vida sempre. E se calhar por isso é que eu tenho a estar assim... Não é que não aconteçam coisas menos boas na vida. Permitam-me só tirar o casaquito, porque eu vou celebrar ter um calor desgraçado aqui à frente destas luzes. Não é que não aconteçam coisas más na vida. Acontecem coisas más. E a mim também me acontecem coisas tremendas. E não é ser um pateta alegre, dizer, acontecem-lhe coisas patetas e ela celebra, parece meio pateta alegre. E há muito este conceito do merry go happy. Não é um merry go happy, é apesar de tudo, há sempre qualquer coisa pelo que dizer, olha, mas até não correu mal chegar a casa e ter as pantofinhas quentinhas à espera. Quanto mais não seja isso. Então esta é a minha ode ao celebrar. Depois da depressão do campo de concentração de Sachsenhausen, vamos andar aos saltos por aí. Deixem-me contar-vos uma história. Eu contei-vos que fui conhecer o Csikszentmihalyi dos Estados Unidos. Para isso tive que apresentar um póster. Ou seja, eu fui apresentar um póster para poder chegar ao congresso para conhecer o Csikszentmihalyi. Mas nem a trabalheira que isto me deu. Apresentar um póster é preciso escrevê-lo em inglês, conceptualmente organizado. Não pode ser só mandar para lá as coisas, infelizmente, porque dá mais jeito. Então este póster deu uma trabalheira que vocês não imaginam. E pus a designer que trabalhava comigo, de cabelos em ponta, a dizer, Irite, mas é que eu já te mudei isto 20 vezes. Pois Eva, mas é que ainda não encaixou aqui a frase e o título da forma que devia. Pus a pessoa que fazia as minhas traduções a dizer, respira profundamente, se zen, tenho toda a paciência do mundo, porque a Edith tem razão, haverá de ter, ou isso está louca, e eu estrangulo-a. Mas a coisa correu bem. Então, no fim de uma grande aventura de como é que eu vou transportar este póster que excede as dimensões permitidas pelas companhias aéreas, eu lá cheguei e lá pus o póster no lugar que me reservava. E eu conto-vos esta história toda do complicado que foi, porque isto deu mesmo muito trabalho e muita suadeira. E depois, quando eu ponho o póster, finalmente, ele era um de 356 expostos.
e faço eu assim. Estou aqui, estou-me a passar. Que eu tive uma trabalheira descomunal para fazer isto. Tive um gasto de dinheiro brutal para fazer isto e imprimir nas dimensões que são absolutamente anormais lá. E agora o meu póster está no meio de 356 pósteres absolutamente aborrecidos que alguém pôs nos painéis. Quem é que me vai dar atenção? Quem possivelmente me vai ler o meu póster? Ninguém. Então estava eu muito desanimada a pensar, realmente há situações da vida em que é preciso muita paciência. A questão é que quando abriu a minha sessão de pósteres, ou eu tive sorte, ou então as pessoas começaram a chegar e começaram-se a animar. E era sobre trabalho corporal, flow e felicidade. E as pessoas gostaram. Então começaram, conta mais, e tu fazes mesmo isto em empresas e pões as pessoas das empresas a tocarem-se? Sim. E aqui nos Estados Unidos também? Sim. E nas empresas, a sério, e as pessoas de gravata também? Sim. E eu disse, a sério, mas as pessoas não acham estranho? Acham. Mas contratam-te na mesma? Sim. E a questão é essa, eu trabalho com isto, eu ponho as pessoas a tirarem os sapatos e a fazerem coisas sem sapatos, e não dói. Claro que a princípio olham para mim com ar de, e esta pirralha de 1,50 m vai dizer que eu vou fazer o quê? Mas está aqui um belo participante de um workshop dos Estados Unidos que até fez e até não lhe doeu. Não é? Então, essa é a questão. As coisas são possíveis. E as pessoas começaram a chegar e não só tirarmos a fotografia. Depois eram pessoas a dizer, posso tirar uma fotografia contigo? Eu pensei, comigo? No meio de 356 posters tu queres tirar uma fotografia comigo? Porquê? Because it's so funny! Pronto, eu acho que tem a ver com este sentido elétrico que eu tenho, mas a verdade é que nós já não estávamos a tirar fotografias convencionais à beira do póster, estávamos a tirar fotografias assim deste estilo, e isto era gente de todo lado. E as pessoas continuavam a chegar e nós continuávamos a tirar fotografias e a improvisar coisas, porque isto era sobre corpo. Portanto, eu acho que os meus companheiros de exposição estavam a dizer, mas isto será um póster sobre coisa cumbaiá estranha. A questão é, quando isto tudo acabou, as pessoas foram embora e eu pensei que não ia ter 0 visitas e tinha gasto um montão de dinheiro para espetar metade de papel na parede para que ninguém ia ver, a minha decisão foi, vamos celebrar isto. Então, aqui estava um jovem russo a tirar fotografias de toda a gente e disse, olha, já não lembro do nome dele, fica aí, tá? E apanha-me quando eu vier dali a fazer isto, tá? E basicamente este foi o resultado. A seguinte, eu tive que apagar porque já se via mais do que devia. Portanto, estão a imaginar. Isto correu super bem. E eu podia-me ter ficado pela fotografia convencional ao lado do póster a fazer. Era correto, era bonito, dava para pôr numa página web decente e ninguém tinha vergonha de mim, não é? Mas não, esta é a fotografia das poucas fotografias que a minha mãe tem em casa exposta a minha. É a fotografia em que eu estou com todas as pernas à mostra a dizer isto correu tão bem. E não é porque a coisa fosse extraordinária, era porque para mim tinha merecido muito esforço, tinha sido muito investimento, tinha sido muita energia lá aposta, portanto havia que celebrar. Então eu sou adepta do, por mais que as figurinhas possam ser ridículas, e pronto, e efetivamente às vezes são, não? Tá? E há muita gente que critica isto, parece impossível. Não tens, olha a cena que estás a fazer, parece impossível. Olha, 31 aninhos e olha como ela... Não é? E quantas vezes isto vem de como é que ela anda vestida, olha as coisas que ela está a fazer, olha as cenas, olha como ela pôs o cabelo agora, nem é digno para a idade dela. Isto não é de uma mulher da idade dela. Pronto, o meu comentário é, celebrem, porque a vida é uma e nós temos uma oportunidade para andar por aí a fazer estas cenas bonitas. Tá? Isto basicamente, como veem, isto é uma coisa que eu costumo fazer recorrentemente, não foi ali. Portanto, a ideia é esta, se as coisas correm bem, claro que não precisam de fazer cenas de mostrar as pernas como casos extremos que acontecem, mas se as coisas boas acontecem, celebrem, podem ser com bom vinho, com uma bela cerveja, pode ser com uma saída, pode ser com sentarem-se tranquilamente a desfrutar um chá, dá igual, tá? Nem toda a gente precisa fazer cenas tristes, mas se vos apetece cenas tristes, olé com as cenas tristes, e vamos continuar a falar de cenas tristes a seguir, sim? Este é o apelo, é celebrem a vida, celebrem estar vivo, celebrem as pequenas coisas, as grandes coisas, celebrem, divirtam-se. E para acabar, e agora sim o quinto ponto, e depois vocês vão poder falar e dizer, mas Edith Amorim, não acha que é um bocado excessiva a sua abordagem à vida? Talvez, mas a mim funciona. É um bom antidepressivo. A última, a gratidão. E este é aquele momento de reflexão de, ok, vamos lá juntar os trapinhos e passar pelos momentos todos. Para mim a gratidão é das coisas mais importantes. E gratidão não no sentido de agradecer a alguém, mas reconhecer o que correu bem. Reconhecimento podia ser a palavra. E esta imagem é do Sr. Serafim. Uma vez uma amiga, toda a gente que vinha à minha casa em Barcelona, este era o sapateiro do bairro. E eu, como pronto, precisava de arranjar os sapatos, invariavelmente ia ter ao Sr. Serafim. E este senhor era como o avô do bairro. E era um senhor que fala sempre, e depois na primeira galega, e diz, olha a minha paisana, e falava devagarinho. E dizia coisas muito giras como, los jóvenes les gusta mucho el sexo. Sr. Serafim, pelo amor de Deus, que estas coisas não se dizem. Então falava assim de temas muito picantes e tudo. E tinha os passarinhos que ainda continuam lá. Então esta fotografia já terá bem uns 4 anos. E a questão é que o Sr. Serafim ainda continua no mesmo sítio, com o mesmo gorro, com os mesmos passarinhos lá. E é um dos pequenos prazeres em que eu volto a Barcelona e vou visitar o Sr. Serafim.
É como o avô do bairro, é aquela pessoa que quando eu viajava dizia: Senhor Serafim, eu não venho cá durante 2 semanas porque vou para fora. Te passas o tempo e o dinheiro viajando? É que eu não entendo. E era como o meu avô mesmo, dava-me na cabeça e dizia que eu gastava o dinheiro todo a viajar e que isto não tinha sentido nenhum. E a ver se eu não arranjava um homem de verdade. Que estou a andar por aí assim, quem é essa tua amiga? Amiga só, amiga. Este era o Sr. Serafim. Mas eu estou muito grata pelo Sr. Serafim na minha vida. Era o meu avô de Barcelona. Então introduzo alguma das minhas pequenas coisas, coisas pelas quais eu dou muitas graças, ou reconheço como muito bom. E uma delas, já que está em branco, uma delas é este momento aqui agora. Eu sei que são 11 menos 10. É 11 menos 10? 11 menos 4? São 11 menos um quarto, vocês podiam estar a fazer coisas super interessantes, a fazer, sei lá, coisas entre vocês e tomar cerveja, e estão aqui sentados a ouvir falar. Portanto, agradeço-vos. Esta é uma das coisas pelas quais eu estou realmente grata. Ou isso, ou vocês têm um constrangimento de se levantar e ir embora, não? Mas pronto, o problema é vosso. Uma é o celebrar e o aproveitar e o agradecer cada detalhe. Eu sou uma fã da comida, uma fã incondicional da comida. E depois por isso é que às vezes fico mais gordinha do que aquilo que devia. Mas é só porque gosto muito de comer. Então, eu sou fã da comida, mas acho que não só há que dar graças, e dou muitas graças pela comida, e sou aquelas que para a dizer, oh, que belo prato que tenho aqui à frente para comer. Eu não preciso estar assim cheio, tá? Mas gosto mesmo. Mas não só o pequeno detalhe de ter um prato de comida à minha frente em cada refeição, e isto pode parecer óbvio e dado por adquirido, mas não é. Mas acho que de cada pequena coisa pode ser um detalhe. E isto aconteceu depois de uma visita ao tal campo de concentração de Sachsenhausen. Nós chegamos com um ar muito melancólico a dizer: epá, a vida é mesmo lixada, e com um ar muito compungido de quem visitou um campo de concentração e vem cheio de energia. Fizemos o primeiro peixe que tínhamos lá para fazer e, entretanto, eu vou só lavar as mãos e quando volto o meu prato está transformado nisto. Isto foi no final de um dia de visita de um campo de concentração. Portanto, é possível fazer de cada detalhe um grande detalhe, nem que seja organizar as ervilhas. Que é uma coisa bonita para dizer: olha, vai organizar as ervilhas, tá? Adotem. A outra é o cuidar os laços. E acho que na vida uma das coisas que eu fui aprendendo, para mim é das coisas mais importantes, é o cuidar os laços. E para mim a mim em concreto, eu não sou nada de telefonar, detesto falar ao telefone, e para mim cuidar os laços vai com cartas. Não sei se vos soa. Mas cuidar os laços vai, tanto as cartas que eu envio quando estou em Portugal e tenho que contar coisas tão banais como: olha, ontem fui tomar um café a uma esplanada, lembrei-me de ti porque estava pôr do sol, e é o pôr do sol no mar, tu vives em Espanha e não tens esta experiência, portanto, olha, dou-te um bocadinho do pôr do sol na praia. E pensar no outro, pensar que os desgraçados têm em Barcelona e não têm pôr do sol no mar. Ou pensar, quando estou fora, pensar nos amigos que estão cá e dizer: olha, vi uns sapatos giros e aqui vai um póster de um postal de sapatos porque tu és aficionado aos sapatos. E não precisa de ser grandes coisas mentais de estava a discorrer sobre os laços de ligações que nos unem nesta vida profunda. Não, pode ser, vi sapatos giros e gostei e lembrei-me de ti. Mas este cuidar dos laços, eu faço através de cartas porque é uma coisa que eu gosto, mas este cuidar dos laços, e coisas pequenas, dão mesmo, a mim aquecem-me quando o faço. E depois aquece-me a sensação de depois a pessoa vai receber e vai gostar, espero eu. Exceto um amigo que me disse: pá, eu agora só tenho para aí os teus últimos 5 ou 6 postais, porque os outros eu tenho de fazer outros fora. Nota mental, não escrever mais ao iOS. Outro é o saber parar. Isto ainda é um work in progress comigo. Um work in progress. Que é o saber parar. É o saber dizer: ok, é fantástico andar on the go, andar em movimento, fazer, acontecer, criar, mas também é bom quando tiras os sapatos, sais da tua pele e dizes: agora chega. Agora é relaxar. E nem digo férias, digo parar, porque em férias também se faz coisas. Parar para ver o que é que se está a fazer, balanços. Depois vai ao nível de profundidade que cada pessoa queira, saiba, seja capaz. Mas saber parar. E depois, quando se para, apreciar. E este também é outro convite. Andamos numa altura tão acelerada, tão mega solicitar coisas e faz. E agora tens que estar a par do Facebook. E se não estás no Twitter, quem és tu? Existes? Como é que não tens uma conta do Twitter? E a par disto, se não tens um belo cartão de visita é porque não existes também. E já agora, se ainda não foste passar férias a Cancún e à República Dominicana, és um bocado nódoa da sociedade, porque, look at you, que nunca foste. Há tanta coisa que se nos pede, que se não formos capazes de dizer: mas eu não quero fazer nada. Eu agora estou em stop motion. Nada. A única coisa que eu quero estar é saber, parar e apreciar. E apreciar o que há. E aqui é uma coisa que eu vou descobrindo recentemente, se calhar é a idade a fazer: olha, se calhar podias explorar outras partes. Mas é uma das coisas que tenho descoberto de grandes resultados. Às vezes, o parar. E estamos quase a acabar, um chá a chegar. E a outra, eu há bocado falava-vos de loucura. Esta é uma mania que eu tenho. O título é Desfrutar. Isto é uma mania que eu tenho, que é quando eu gosto de muita piada. Isto era uma ideia que eu tinha já há alguns anos, que era criar um movimento no museu que fosse viver as obras de arte.
É porque nós vamos aos museus, é giro, mas ficamos de fora das coisas. Então pensei, isto era engraçado fazer interagir com as coisas dos museus. Então como isto não se criou, eu tenho aquelas mega câmaras de selecionar 10 segundos, ponho a câmara, vou correr para a frente do quadro e faço... Pronto, aquilo tira, eu vou embora, faço de conta que não aconteceu nada, o segurança olha para mim e diz... E eu fico muito feliz porque tenho uma fotografia estúpida. Que eu digo estúpida, mas não é estúpida, eu gosto mesmo daquilo. Então estas são fotografias, aquela com o Andy Warhol no Metropolitan em Nova Iorque. Imaginam a cara de segurança em Nova Iorque a dizer, mas a mulher é maluca, porque esta é no museu da Áustria, com um quadro genial, também de um autor que eu gostava muito da piada, um Pollock também, e este só tinha cores, eu achei piada às cores. Então a ideia é esta é a minha maneira de desfrutar. Claro que vos fui apanhar a madeira mais estapafúrdia que eu tenho de desfrutar, não é? Felizmente também desfruto com uma chávena de café, porque senão estava mal servida com a quantidade de quadros necessária. Mas é o convite a desfrutar, são as pequenas coisas do dia-a-dia e podemos fazê-lo de tantas maneiras diferentes. É isso, o convite a desfrutar, à vossa forma, mesmo que seja aloucada. Por isso, acabamos os 5 passos, faço um resumo, apresento um último slide e estamos finitos com a apresentação. Sim? Passamos os 5 passos outra vez. Esta é outra das pequenas coisas que eu também gosto, é o cortado ou o pingo, que pode ter um sorriso, porque não? Uma é o atenção versus o medo. Tenham atenção, não vão confiados na vida como feliz, ups, aconteceu uma coisa má e eu nem sequer tinha percebido. Não, um bocado de atenção não faz mal a ninguém, mas sem medo, o suficiente que nos deixa arriscar. O segundo era a humildade, ser capaz de estar receptivo e acreditar que se tem sempre para dar e sempre para receber. O terceiro era saber falhar. Vocês são mesmo, afinal, a coisa funciona. O terceiro era o saber falhar. Era aceitar falhar, era saber falhar, era deixar-se falhar. O quarto, celebrar. Celebrar muito, celebrar sempre, com pequenas ou com grandes coisas. E o último? Desfrutar? Gratidão. E o ponto para a menina de castanho. E o último é a gratidão. E desfrutar das pequenas coisas, agradecer pelas pequenas coisas. Sim? Agradecer pelas pessoas que vêm partilhar momentos assim connosco. Estes são os 5 passos. Estes são os 5 passos que eu partilho com vocês, com histórias das minhas viagens, de dentro, de fora. O meu convite agora, e para terminar, e a vocês? Como é que os dias por aí vos inspiram a pensar grande? Está do vosso lado. Vão e sejam felizes.